Oi, gente, graça e paz, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor, para ler a palavra do Senhor. Dessa vez eu tô com uma versão NTLH, Bíblia da Sociedade Brasileira. Nós vamos ler a Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Nós vamos ler Romanos 4. Esse livro de Romanos é um livro, meu Deus, toda a Bíblia é espetacular, mas o livro de Romanos é apaixonante, né? Quero convidar você para a gente ler Romanos 4 e 5. Pega a sua Bíblia, prepara um cantinho, um lugar de sossego, um lugar onde você consiga ler, se deleitar nos braços do Pai e ouvir o que Ele tem para dizer para você neste momento. Esse é um momento precioso de busca por conhecimento, sabedoria, temor, né? Para buscar a Deus para acrescentar a nossa fé. E eu acho que é um dos momentos, se não for o mais importante de toda a nossa vida, quando nós paramos e dedicamos um tempo para meditar na palavra do Senhor. Pegou a sua Bíblia? Vamos lá, Romanos 4. Aqui o subtítulo diz assim, o exemplo de Abraão. Então vamos lá. Então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez, que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Que lindo, né? Creu em Deus, creu. Eu estou lembrando da passagem de João 3,16 que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho único para todo aquele que nele crê. Percebe que crer é uma condição essencial, né? É para aqueles que creem, né? E aqui de novo, o verso 3. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito, por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. Que lindo, né? Que lindo. Vamos de novo, verso 5. Vou grifar. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, e a fé dessa pessoa é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. Que lindo, né? O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Olha que coisa espetacular. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Obrigada, Senhor. Obrigada. Os nossos pecados são muitos. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Maravilhoso.
De novo, amores, o verso 6. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Verdade, verdade. Como é feliz esse homem que o Senhor não o acusa de cometer pecado. Verso 9. Será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados, pois já citamos as Escrituras Sagradas que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Aleluia. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Aí a resposta foi: quando isso aconteceu, foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde. E a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão, porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Que lindo, né? Que lindo. É a mesma coisa, né? Deus nos aceitou mesmo antes de nós reconhecermos Ele como Salvador. Né? Ele nos tirou de um charco de lama, né? Nós estávamos perdidos, sujos, imundos, perdidos nos nossos pecados e o Senhor nos encontrou. O povo judeu, para quem não sabe o que é circuncidado, o povo judeu tinha um costume, né? Todo homem na genital masculina tinha que fazer um cortezinho, uma coisinha ali, né? E isso era circuncidado, né? Para eles era algo que deveria fazer, né? Para ser aceito por Deus. E aí Paulo agora vem e escreve aos Romanos, né? Dizendo que o plano, que as coisas mudaram, né? Que a graça do Senhor é muito maior do que a circuncisão, do que esse ato, né? Então está dizendo aqui da graça de Deus ter alcançado Abraão muito antes dele ter sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ele é também o pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, o nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. Agora a gente vai para o verso 13. Promessa e fé. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil. Percebe, irmãos? Que coisa extraordinária. Vamos repetir aqui. Pois, o 14, se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil. E a promessa de Deus não tem valor. Pois a lei traz o castigo de Deus. A lei serve para trazer o castigo de Deus, né? A lei existe para nos condenar. Mas onde não existe lei, não existe a obediência à lei. Como que eu posso obedecer uma coisa
se não está explícito, né? Que eu tenho que obedecer. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, percebe? Depende da fé e não da lei, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o Pai espiritual de todos nós. 17. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Deus poderoso. Verso 18. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes são muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Abraão é conhecido como o pai da fé. Abraão, no verso 20, não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus. Como que nós podemos ter fé, né, irmãos? A fé é o próprio Deus que nos dá, né? Nós não podemos gerar fé em nós mesmos, mas Cristo nos dá fé. Por isso que devemos orar pedindo fé, pedindo que o Senhor nos dê fé. Porque tinha toda, verso 21, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Aleluia. Aleluia. Que nós possamos também ter certeza disso, né? Por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. Verso 23. As palavras foi aceito não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos, nós, os que cremos em Deus. Aleluia. O qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. 25. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Muito lindo, né? Como esse capítulo fala bastante sobre sermos aceitos por Deus. Agora Romanos 5. Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Aleluia! Lindo esse verso primeiro. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, a fé que ele mesmo nos deu. Verso 3. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Por isso que nós temos sofrimento, né? Sofremos, né? Porque o sofrimento produz perseverança, paciência. Verso 4. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança.
Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Você veja que coisa extraordinária. Somos nós éramos maus, né? De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Olha que fantástico esse verso 7. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado, quando ainda éramos maus. Glórias a Deus, obrigada, Senhor. Verdadeiro amor, né? E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Se nós estivermos sempre em Cristo, né, nós estamos amparados, né? Nós temos um advogado, não é? Um advogado que nos protege. Nós éramos, no verso 10, nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Obrigada, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso. Continuando aqui, o verso 12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte como resultado. A morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Foi Adão, né? Lá no Éden, quando Adão pecou. Verso 13. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado, né? Em outras versões, Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Verso 14. Mas, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Mas a graça de Deus é muito maior e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Aleluias. Verso 16. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. A misericórdia do Senhor é muito grande, né? É onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior.
e todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça reinarão na nova vida por meio de Cristo. Glórias a Deus. Verso 18. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. Aleluias. E assim, como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito, ou seja, superabundou a graça de Deus. Muito mais ainda. Verso 21. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio de quê? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que lindo, né, irmãos? Muito lindo. Que palavra, né? Confortante, né? Nós podemos descansar, né? Nas promessas do Senhor. Passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa, né? E aqui nós temos toda a garantia. Muito mais do que cumprir a lei, é crer na graça abundante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você tenha se deleitado nessa palavra, como eu também deleitei nesta palavra maravilhosa, e que o Senhor possa nos fortalecer e que a gente possa continuar muito e muito tempo, que nós nunca venhamos deixar de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Deus abençoe você. Eu peço que você clica aí onde tem um joinha e, se possível, inscreva no canal, compartilha, tá bom? Vamos continuar firmes aí, meditando na palavra do Senhor. Deus abençoe grandemente, fica na paz, um grande beijo. Tchau.